Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do canal. Hoje nós vamos dar a continuidade ao que já começamos em vídeos anteriores, especialmente sobre as duas casas de Israel, a divisão do reino e o ministério de Cristo. Se você está acompanhando a série, deve se lembrar que falamos sobre a importância de entender o contexto histórico da divisão do reino, porque sem isso fica difícil compreender como Deus tratou seu povo tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Após o reinado de Salomão, o grande reino de Israel foi dividido em dois. De um lado tivemos o reino do norte, conhecido como Casa de Israel, que foi liderada pela tribo de Efraim, na pessoa de Jeroboão. A tribo de Efraim era uma das tribos mais fortes, Esse reino era formado por 10 tribos. Do outro lado, no reino do sul, que ficou conhecido como Casa de Judá, tínhamos as tribos de Judá e Benjamim. Judá era a tribo mais dominante e por isso que o reino é chamado pelo seu nome. Uma divisão foi um ponto de virada na história de Israel. O reino do norte, a casa de Israel, se afastou rapidamente dos caminhos de Deus. Seus reis, especialmente Jeroboão, levaram o povo à idolatria, adorando falsos deuses, estabelecendo práticas pagãs. Isso obviamente trouxe ira de Deus sobre eles. É nesse contexto que o profeta Oséias entra em cena. Deus levanta Oséias como profeta para o reino do norte, e a vida dele se torna um símbolo da relação de Deus com Israel. Hoje nós vamos explorar essa restauração, entender como as promessas de Deus para Israel e Judá se cumprem na nova aliança e o que isso significa para nós hoje. Se você está interessado em saber mais sobre essa história, fica comigo até o final, porque esse estudo vai te ajudar a ver a grandiosidade do plano de Deus. Vejamos. Nós vamos começar pelo livro de Oséias no capítulo 1. É um texto fascinante. É essencial para entender a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Aqui Deus fala com o profeta. Ele fala com o profeta Oséias assim, num contexto muito forte, até usando a vida pessoal dele como uma metáfora para falar com o seu povo. Oséias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3 diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Neste versículo, vemos uma clara distinção entre os dois reinos, o reino do sul, chamado a casa de Judá, e o reino do norte, chamado a casa de Israel. O reino do norte tinha Efraim como sua tribo líder, enquanto no sul, Judá era a tribo predominante junto com Benjamim. Agora, por que a casa do norte é chamada de casa de Israel em vez de casa de Efraim, já que Efraim é a tribo líder? Isso ocorre porque em Gênesis 48, Jacó abençoa Efraim e dá a ele o direito de carregar o nome de Israel, que era o nome de Jacó antes da sua morte. Aí Deus mudou o nome de Israel, de Jacó para Israel, e assim Jacó ficou conhecido como Israel. No versículo 2, Deus fala para Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. O que Deus está fazendo aqui é impactante. Ele está usando o casamento de Oséias como um símbolo para mostrar a infidelidade de Israel. A mulher de prostituições representa o desvio de Israel, que se afastou de Deus e adorou falsos deuses. Continuando em Oséias, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor a ele: Põe-lhe o nome de Jisreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus dá a Oséias um filho, e o nome desse filho é profético. Jisreel significa Deus semeia ou Deus espalha. O que Deus está fazendo aqui, o que Ele está dizendo, é que Ele vai espalhar o povo de Israel entre as nações, fazendo cessar o reino do norte. Deus iria usar dessa dispersão para julgar o pecado do povo, o pecado de Israel. É uma forma de Deus julgar esse pecado de Israel.
através dessa dispersão. Agora, se você prestar atenção, cada filho de Oséias tem um nome profético que comunica uma mensagem de Deus ao seu povo. Isso é extremamente importante porque esses nomes não foram escolhidos por acaso. Eles carregam a intenção de Deus de anunciar o que viria a acontecer com o reino de Israel. Logo em seguida, no versículo 6, Gomer tem uma filha, e Deus ordena que ela seja chamada de Lo-ruama, que significa não amada ou não favorecida. Isso simboliza que Deus não teria mais compaixão da casa de Israel. O tempo da paciência de Deus havia se acabado. Depois, no versículo 8 e também no versículo 9, Gomer tem mais um filho. E o nome desse filho é Lo-ami, que significa não meu povo. Esta é uma das declarações mais duras que Deus faz a Israel. Ele está dizendo que Israel não será mais conhecido como seu povo, e ele também não será mais o Deus deles. No entanto, mesmo após essa declaração, Deus deixa uma promessa de restauração em Oséias, ainda no capítulo 1, no versículo 10. Deus diz o seguinte: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aqui está o coração do evangelho, meus irmãos. Deus, apesar de declarar que Israel não é mais seu povo, promete uma restauração futura. Ele promete que no mesmo lugar onde foi dito, você não é meu povo, será dito, você é filho do Deus vivo. Isso é incrível porque mostra que Deus sempre teve um plano de restauração para o seu povo, mesmo depois da disciplina que ele dará a ele. Essa promessa não é só para o Israel físico, mas também aponta para os gentios. Isso é exatamente o que Paulo vai explicar lá em Romanos do capítulo 9. Vamos ver. Romanos 9, do 25 ao 26, Paulo faz uma referência direta a Oséias, dizendo, como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então Paulo fala dos gentios sendo chamado meu povo. E ele está mostrando como a casa de Israel foi espalhada entre as nações e como pela fé em Cristo, essas nações estão sendo restauradas à promessa de Deus. Isso nos leva ao ponto seguinte, a promessa de Efraim. Em Gênesis 48, quando Jacó abençoa os filhos de José, ele cruza as mãos e coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Lembra que nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, né? Que eu estou só reforçando. O filho mais novo, dizendo que... E aí, no caso, né? Ele cruza as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o filho mais novo, dizendo que ele se tornaria uma multidão de nações. Agora, como isso pode acontecer? Como é que uma única tribo poderia se tornar uma multidão de nações? A resposta está na dispersão, exatamente naquilo que Deus fez quando dispersou o povo. Efraim, sendo espalhado entre as nações, perde sua identidade como uma única tribo e se mistura com os gentios, cumprindo assim a promessa de Deus. E é aqui que a casa de Israel e a casa de Judá se conectam de forma profética com a igreja, composta tanto de judeus quanto de gentios. Este ponto aqui é essencial para a gente entender a diferença e a dinâmica entre as duas casas de Israel e o cumprimento das profecias do Novo Testamento. Vamos olhar com mais detalhes para essa ligação entre o livro de Oséias e a carta de Paulo aos Romanos, que é fundamental para entender as promessas do Antigo Testamento e como elas se aplicam à igreja. Em Romanos, no capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26, Paulo faz um paralelo direto com o livro de Oséias, como mencionamos. Aqui está o texto de Romanos, que diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo está deixando claro que Deus não chamou apenas os judeus, mas também os gentios. E ele confirma isso citando exatamente Oséias. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Essa é uma referência direta ao que Deus prometeu à casa de Israel, mas agora Paulo está aplicando essa promessa aos gentios.
Isso nos mostra que a dispersão da casa de Israel entre as nações não foi um fim, mas um começo. Deus, ao espalhar Israel, na verdade estava preparando o caminho para trazer às nações a fé em Cristo. E a restauração profetizada em Oséias capítulo 1, versículo 10, onde é dito que no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, será dito, vós sois filhos de Deus, é cumprida em Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. Paulo continua explicando isso em Romanos no capítulo 11. Ele utiliza a metáfora de uma oliveira para descrever a relação entre judeus e gentios no plano de Deus. Vejamos, Romanos capítulo 11, do verso 16, nós vamos ler dois versos, verso 16 e verso 17. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos. Aqui Paulo está dizendo que os gentios que são a oliveira brava foram enxertados na oliveira natural, que é Israel. Alguns dos ramos naturais foram quebrados por causa da incredulidade, mas os gentios, pela fé, foram enxertados e agora fazem parte da mesma árvore. Isso significa que a promessa de Deus feita a Abraão e a sua descendência está sendo cumprida na igreja, composta de crentes, judeus e gentios. Paulo ainda adverte que os gentios não devem se ensoberbecer por terem sido enxertados, pois é a raiz que os sustenta, né? Ou seja, as promessas de Deus a Israel, e não o contrário. Ainda no capítulo 11 de Romanos, no versículo 23 e no versículo 24, Paulo fala da possibilidade de os judeus que não creram em Cristo Jesus serem novamente enxertados, se eles abandonarem de fato a incredulidade. Diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Isso é uma mensagem de esperança para os judeus que ainda não aceitaram a fé em Cristo. Eles ainda podem ser restaurados à sua própria oliveira, pois Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Agora vamos entender o conceito de todo Israel será salvo que Paulo fala aqui, que é frequentemente mal interpretado. Ainda no capítulo 11, agora nos versos 25 e 26, Paulo nos diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará Jacó das suas impiedades. O que Paulo está dizendo aqui é que o endurecimento de Israel é temporário. Esse endurecimento dura até que a plenitude dos gentios entre. Isso significa que Deus tem um tempo específico para o evangelho alcançar as nações. Quando esse tempo estiver completo, então todo Israel será salvo. Agora, a frase todo Israel será salvo não significa que cada judeu será salvo automaticamente. Paulo está explicando aqui que tanto judeus quanto gentios, ao serem enxertados na oliveira de Deus pela fé em Cristo Jesus, compõem o verdadeiro Israel. Portanto, todo Israel aqui se refere à totalidade do povo de Deus, composto por judeus e gentios crentes. Isso nos leva de volta à ideia de restauração das duas casas. A casa de Judá e a casa de Israel se reúnem, não mais como dois povos separados, mas como um só povo, sob a cabeça que é Cristo. Paulo conclui o argumento dele explicando que no final, judeus e gentios que creem em Cristo Jesus são um só povo de Deus, cumprindo a profecia de que Israel e que Judá seriam reunidos sob um único rei, o Messias. Agora vamos ver mais detalhadamente essa questão da conexão com a nova aliança, porque nova aliança não aparece somente no Novo Testamento, ele já aparece no Antigo Testamento. Isso vai nos ligar, isso tudo que nós falamos vai nos ligar à promessa da nova aliança, que já está lá em Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao verso 33, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, mas
para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa promessa da nova aliança foi feita diretamente às duas casas, Israel e Judá. E sabemos que esta aliança foi cumprida em Cristo, que através de sua morte e ressurreição inaugurou essa nova aliança para todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. A nova aliança não é limitada a uma etnia ou um grupo específico, mas é estendida a todos aqueles que, pela fé, se tornam parte do povo de Deus. Esta é a aliança que restaura o relacionamento entre Deus e o homem, com a lei de Deus sendo escrita em nossos corações. Basta você lembrar que diversos textos do Novo Testamento falam que não há mais distinção entre judeus e gentios, os judeus e gregos, gregos e gentios, e judeus. E justamente isso, não há distinção. Os que não creem em Jesus não serão salvos. E os que creem em Jesus Cristo, o Cristo, serão salvos. E para essa lei, vamos dizer assim, não existe distinção. Todos estão debaixo dela. Então, para concluir, o que aprendemos hoje é que as promessas feitas a Israel e Judá são cumpridas em Cristo, que se aplicam a nós, a igreja, que é composta de crentes, tanto judeus quanto gentios. Deus, ao espalhar a casa de Israel entre as nações, estava, na verdade, preparando o caminho para reunir um povo de todas as tribos, línguas e nações sob o reinado de Cristo. O conceito das duas casas de Israel nos ajuda a entender como Deus lida com seu povo ao longo da história e como o plano de salvação se desdobra, culminando na união de judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, pessoal. Não deixe de observar os textos bíblicos que aqui foram lidos e citados. E você pode dar pausa nesse estudo e olhar bem com bastante atenção os textos bíblicos para você perceber que nós estamos lendo o texto de acordo com o que a palavra de Deus está falando, tá bom? Muito obrigado e até o próximo estudo.